Estamos aqui para trazer mais uma mensagem sobre a Palavra de Deus. Queremos hoje meditar mais um pouco, aprender do que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. E também queremos ser fortalecidos na fé e ser conduzidos por Deus para sermos luz do mundo e sal da terra, aonde o Senhor nos enviar. Então, desde já pedimos a presença do Espírito Santo, que é aquele que nos ensina e que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos aponta para Jesus e que também nos ensina a glorificar o próprio Jesus, o Filho de Deus, porque o papel também do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Mas antes de irmos para a palavra, para a mensagem de hoje, quero convidar você, se ao final do vídeo você que gostou do vídeo, curte ele, né, dá aquele joinha e também compartilhe ele nas suas redes sociais, comenta aqui embaixo e também, se não é inscrito aqui no canal, se inscreve para dar apoio para o canal, para contribuir para a palavra de Deus ser espalhada para mais lugares e mais pessoas possam estar desfrutando da bênção que é a palavra de Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre algo bem importante e que muitas vezes nós nos preocupamos, que é quando a gente vai num culto, num estudo bíblico, ou quando a gente ouve uma pregação, uma mensagem, e a gente está, durante nossa caminhada na fé, tendo oportunidades para pregar a palavra, para ensinar outras pessoas, só que a gente sai do culto e a gente acaba esquecendo da palavra que foi pregada, sai do estudo bíblico, também acontece isso. Ou quando a gente lê a palavra de Deus, a gente acaba também esquecendo. E eu já vi muitas pessoas falarem que nem leem a Bíblia porque se esquece depois de tudo que leram, ou nem vão ao culto porque acabam se esquecendo depois também do que foi pregado no púlpito. Mas a palavra de Deus tem uma orientação com relação a isso. E é o que nós vamos falar nesse vídeo. Eu quero ler com vocês o texto de João 14, versículo 26. E antes de ler o texto, eu quero falar um pouco do contexto em que esse texto foi escrito. Aqui Jesus ele está se preparando para ir para a cruz. E dessas palavras, do capítulo 14 em diante, até o 16, ele vai preparar os seus discípulos para a morte de Cristo, para a sua própria morte. E ele também vai preparar os discípulos para pregar o Evangelho. Vai consolá-los e também vai confortá-los e animá-los. E vai fazer algumas promessas, né? E uma dessas promessas está lá em João 14, 16, que diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa é a promessa de que Jesus enviaria o Espírito Santo. Jesus também diz que eles não estariam sozinhos. Jesus vai dizer, por exemplo, que ele não vai deixar eles órfãos. O versículo 18 diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse não deixar órfãos é que Jesus não vai deixar eles sós. E o voltar aqui não é na segunda volta dele no final dos tempos, mas no dia de Pentecostes, quando ele enviaria o Espírito Santo para capacitar aqueles discípulos, não só para capacitar os 12 apóstolos, mas para capacitar também a todo aquele que crê. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, muito mais pessoas cristãs ali que se converteram ao cristianismo no primeiro século, servindo. Não só os apóstolos, nós vamos encontrar diáconos, né? Nós vamos encontrar outras pessoas
que foram chegando à fé por meio da pregação da palavra, e a palavra de Deus, né, em Romanos 10, 17, vai nos ensinar que a pregação é a única forma das pessoas chegarem à fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e ouvir da pregação do Evangelho. Por isso, muitos de nós nos preocupamos porque muitas vezes não nos lembramos da palavra que deveríamos pregar. Mas o Espírito Santo tem poder e Jesus disse que não nos deixaria sós. Jesus também disse aos seus discípulos, por exemplo, lá em João 14, 1, que não era para ficar com o coração angustiado. Ele vai dizer, por exemplo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ele disse que ia preparar lugar. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, né? João 14, 6. Ele também disse que aqueles que o serviram, que iam servir ele, iam fazer obras maiores do que as dele. Como diz lá em João 14, 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Só que essas obras, elas são maiores no sentido da quantidade de pessoas que chegariam à fé. E até em sinais. Não que os discípulos fossem maiores do que o próprio Jesus, porque não há nada maior do que o Senhor Jesus. E não há obra maior que a que ele fez na cruz, quando ele morreu e ressuscitou para dar a salvação a todo aquele que crê. Mas, por exemplo, no dia de Pentecostes, Pedro prega, 3.000 pessoas chegaram à fé. O lugar onde Jesus atua, ele foi limitado e foi basicamente em Israel, Jerusalém, na Palestina, ou ali na Judéia. Já os discípulos de Jesus, né, eles andaram pelo mundo. O apóstolo Paulo foi para a Europa. O cristianismo se expandiu depois, nesse sentido. Os sinais e as obras dos discípulos foram maiores do que o próprio Jesus. Não que os discípulos são maiores, mas essas obras que os discípulos fizeram, elas têm origem no próprio Jesus. Elas são guiadas pelo Espírito Santo. E elas são obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Pois onde habita o Espírito de Deus, habita o Deus Pai, habita o Deus Filho. Eles são inseparáveis. E Jesus ensinou os discípulos também, lá no versículo 13 do capítulo 14, para orar e pedir, de acordo com a vontade do Pai, e de acordo com a vontade que Jesus tinha ensinado, tudo o que eles precisavam. Olha o que diz lá. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus andou 3 anos ensinando os discípulos. Eles andaram 3 anos com Cristo. E Jesus ensinou muitas coisas. E esses ensinamentos estão contidos nas Sagradas Escrituras. E os próprios apóstolos ensinaram e continuaram ensinando aquilo que Jesus havia falado e ensinado durante a caminhada com eles. Mas eles deveriam pedir, e pedir para que Deus pudesse ser glorificado no Filho. E aqui quando eles falam em pedir, não é qualquer coisa que se podia pedir, mas aquilo que glorifica a Deus por meio de Jesus. Lá no livro de Tiago, vai nos falar que as pessoas não tinham as coisas porque elas não pediam. E quando pediam, ainda pediam mal para satisfazer seus próprios desejos. E aqui Jesus nos ensina a não pedir para satisfazer nossos próprios desejos, mas para glorificar o Pai através do Filho.
Ou seja, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículos 14 e 15. Então, todo o nosso pedido, toda a nossa oração, toda a nossa oração deve ser baseada na palavra de Deus, naquilo que Jesus ensinou. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é o versículo 26. O versículo 26 diz o seguinte, porque é justamente sobre isso que eu quero falar, para que a gente não tenha medo, não fique receoso, e se alegre com a palavra de Deus, onde a gente ouvi-la, sendo lendo ela na Sagrada Escritura, sendo ouvindo ela na igreja, sendo ouvindo ela na TV, seja ouvindo ela no rádio ou nas redes sociais. Versículo 26 diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Os discípulos estavam numa fase de transição, onde Jesus iria ser morto, ia ressuscitar e ia subir aos céus. Eles ficariam um tempo sem a presença, eles ficariam um tempo até que o Espírito Santo descesse, até que Jesus retornasse, não de forma física, como ele viveu por 3 anos com os discípulos, mas agora através do Espírito Santo, para encorajá-los e fortalecê-los. E Jesus promete aqui que esse Espírito Santo, que aqui está como Consolador, o Pai enviará em nome de Jesus. E esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que Jesus ensinou. É interessante que o Espírito Santo que ele não vai lembrar de qualquer coisa. Ele vai lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Por isso é importante conhecer a palavra. E não tenha medo, ou não se preocupe quando você vai na igreja e escuta a palavra, quando você ao sair da igreja você acaba se esquecendo. Ou quando você lê a Bíblia e logo depois você não acaba lembrando. Porque esse papel de lembrar é o Espírito Santo quem faz. Porque os discípulos também esqueciam daquilo que Jesus ensinou. Muitas vezes Jesus teve que relembrar eles de certos ensinamentos. Mas Jesus prometeu não nos deixar só. Ele enviaria o Espírito Santo para nos capacitar e nos dar ânimo, e refrescar nossa memória e nos ensinar sobre a palavra. Vejam o que Jesus diz lá em Mateus 10, 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuidareis em como ou o que é vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que é vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Muitas vezes a gente fica preocupado em que falar com muitas vezes a gente fica preocupado no que a gente vai dizer para as pessoas quando a gente quer ensinar a palavra. O primeiro passo é ler, é estudar, é se dedicar à palavra. É conhecer o Evangelho, como os discípulos conheceram através do ensinamento de Jesus, que nós encontramos na sua palavra. Segundo passo, é o que Jesus nos ensina, é orar e pedir para que tudo aquilo que nós precisamos fazer seja feito e possamos glorificar a Deus através do Filho. E esse passo que eu quero dizer, o terceiro, é que quem faz lembrar as coisas do que ouvimos e quem vai nos ensinar é o próprio Espírito Santo. Lá em Mateus 10, como família aqui,
Jesus disse que quando os discípulos forem presos ou entregues às autoridades, eles não eram para se preocupar com o que haveriam de dizer ou com o que haveriam de falar, porque o Espírito Santo falaria através deles. Ele colocaria as palavras certas na boca deles. E assim acontece conosco. Muitas vezes estamos diante das pessoas e queremos ensinar e ficamos com medo. Mas não tenha medo. Se dedique ao estudo da palavra. Caminhe com Cristo. Confie no poder do Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de tudo. Ele os ensinará todas as coisas. Fiel é a palavra de Deus. E fiel é a promessa dele. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo. E ele enviou. E ele prometeu também que esse Espírito vai nos consolar e também vai nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo. E uma coisa interessante, que a palavra aqui para consolador é a mesma palavra no versículo 16 que eu li antes, é a palavra grega paracletos. E paracletos significa, nós poderíamos traduzir por advogado, ou por aquele que nos defende. E no caso aqui seria um outro advogado, porque nós já temos a Cristo como nosso advogado. Só que Cristo nos defende no céu, perante Deus. Ele nos intercede por nós diante de Deus, como diz o livro de Hebreus, capítulo 4. Aqui, o Espírito Santo, ele nos defende diante da humanidade. E ele nos faz lembrar daquilo que precisamos falar para as pessoas. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um estudo bíblico ou uma pregação, um culto. Às vezes a gente está pregando o Evangelho, já aconteceu muito comigo, e você prepara um material para pregar, só que chega na hora e você lembra de outras coisas. E tem momentos que aquilo que tu preparou, tu não fala. Por quê? Porque é o Espírito Santo nos guiando. Colocando as palavras corretas na nossa boca. Por isso não venhamos a ter medo. Além de ele ser o nosso consolador, ele também nos defende. Ele nos prepara. Ele nos dá os dons que precisamos. Ele nos capacita. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, querida. Confie no poder do Espírito Santo. Ele fará lembrar de todas as coisas. O Espírito de Deus não se esquece de nada. Agora ele será o advogado dos que se esquecem e os fará lembrar de tudo. Ele lhes ensinará tudo. E aqui, ensinar e fazer lembrar estão firmemente conectados. O ensino dos discípulos acontece precisamente na lembrança do que Jesus os ensinou. Por isso, o tudo que o Espírito ensina aos discípulos não é nada de novo ao lado do que ouviram de Jesus ou além do que o próprio Jesus lhes ensinou. O Espírito está completamente unido com o Pai e o Filho. Em decorrência, fala apenas o que ele próprio ouve do Pai e do Filho e possui como alvo glorificar a Jesus. Lá em João 16, 14, se você ler esse versículo, você vai perceber que uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Assim, nós também devemos glorificar a Jesus com o nosso ensino e com a nossa vida. E quando o Espírito age em nós, ele faz com que nós glorifiquemos a Jesus. Então, um dos sinais de que o Espírito habita em nós é quando nós colocamos todo o nosso foco em Cristo e glorificamos a Ele por meio da nossa vida, nossas palavras e das nossas ações. E nosso testemunho de fé. Ou seja, consequentemente, esse tudo que o Espírito ensina aos discípulos
e do que os lembra é o mesmo que eu vos tenho dito, como Jesus diz. Tudo que o Espírito ensina é tudo aquilo que Jesus ensinou. Confie no amor, no cuidado de Deus e lembre que nós temos um advogado perante Deus que nos defende dos nossos pecados e nos defende e nos perdoa quando realmente nos arrependemos. E que neste mundo nós temos o Espírito Santo que nos ensina, nos capacita e coloca as palavras corretas na nossa boca e nos lembra daquilo que Jesus nos ensinou. Quanto mais a gente souber daquilo que Jesus nos ensinou, mais o Espírito Santo agirá em nossa vida e mais, quanto mais a gente crer, mais a gente orar, mais a gente vai estar firme e mais o Espírito Santo agirá. Porque a oração com a ação do Espírito Santo estão ligados, assim como o ensino está ligado ao fazer lembrar. Porque só será lembrado aquilo que foi ensinado. Fique na paz de Cristo e que Deus os abençoe, vos guarde e os acompanhe no ministério, no testemunho de vida de vocês. E lembre que o Auxiliador, o Espírito Santo, Consolador, o advogado que Deus nos enviou a este mundo para nos proteger e nos ensinar, esse estará conosco todos os dias. E não estamos sós, porque o Senhor enviou o seu Espírito. E Ele habita em nós quando cremos nele. Nós somos santuário do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo. E que possamos refletir a graça e o amor de Deus todos os dias de nossas vidas. Fique na paz e no amor de Deus, que Deus os abençoe e que essa palavra toque firmemente o coração de cada um que vê esse vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!